Olá pessoal, boa tarde. Deixa eu ligar aqui o flash, um minutinho. Aí, um pouco melhor. E aí pessoal, boa tarde, como estão todos? Tudo bem? Danilo na área. Hoje vim trazer aqui uma pequena introduçãozinha sobre a reflexoterapia podal, falando sobre a sua história no mundo antigo até mais ou menos o século V. Depois disso eu vou tem um vácuo histórico, tenho algumas poucas evidências e daí depois ressurge o interesse na década não, por volta de 1800, que daí começa a ter de novo o interesse pela reflexoterapia e o estudo dela por parte da medicina. Então vamos lá e vamos logo para o primeiro registro. O primeiro registro data 2330 a.C. Ele é um pictograma que foi achado no túmulo de um médico chamado Ankh-Mahor. Eu espero que tenha pronunciado certo, vou deixar os nomes aqui embaixo. Ele foi achado na região de Saqqara. Não se escreve Saqqara, mas se pronuncia Saqqara, que fica hoje em dia na região do Gizé, se não me engano, Baixo Egito. Um pesquisador chamado Muhammad Elavani escreveu o seguinte, isso se não me engano em 1992. Isso, ele prestou um relato, esse pesquisador egípcio, para dois pesquisadores que estavam escrevendo um livro chamado Ellis e Douga. Eu vou deixar aí embaixo depois o link para acessar esse livro e a fonte, no caso, né? Esse pesquisador disse o seguinte: pessoas escuras com cabelos encaracolados, à moda dos africanos, provém do Egito Superior e são obviamente os terapeutas do quais vieram do sul para tratar os habitantes da região do Egito Inferior, que tinham pele clara e cabelos lisos. A posição dos pacientes são diferentes. Diz, o paciente da esquerda tem a mão direita sobre o joelho direito e a mão esquerda sobre a axila direita. O outro paciente é o oposto. Há uma relação entre o tipo de problema que o paciente tem e o ponto onde o terapeuta toca. E isso determina os pontos de pressão que ele e o paciente usam. Nesse caso, o paciente está tocando o ponto reflexo sobre o braço onde a dor correspondente é sentida. Esse texto ele foi citado, né, uma citação, e é interessante notar algumas coisas aqui. Primeiro ponto, nessa gravura que vai estar na introdução do vídeo, esse vídeo só vai estar indo pro ar amanhã, gente, no domingo, não esquentem. Tem essa gravura que está no início do vídeo, ela demonstra o terapeuta que está tratando os pés de costas. Isso pode ter a ver pelo constrangimento de estar tocando o pé de outra pessoa. Ainda mais um egípcio, uma pessoa de uma outra cultura, de uma outra região. Então é complexo. Tem aspectos culturais, eu não encontrei muita informação sobre isso na internet. Também tem uma passagem no Japão, que eu vou citar mais pra frente, que eu também vou citar, e uma pesquisa que eu pretendo fazer em relação a isso. Alguns símbolos demonstram que era realmente uma terapia para revitalização, para melhora, para atingir um estado de serenidade, de homeostase, de prosperidade, que é o pássaro branco, que é o pássaro da paz e do paraíso, que representa essa ideia de prosperidade, de vontade, de boas energias, boas vibrações. E o aspecto energético está presente na posição que a mão está sobre a axila, que acreditava que o terapeuta, ao mexer nos pés do paciente, ele colocava a energia vital em fluxo, e isso poderia permitir o escape da energia vital. Então, colocando a minha mão sobre a axila era uma forma de fazer com que essa energia voltasse ao corpo, enquanto minha outra mão posicionava a região do corpo que estava doendo, que estava sendo tratada de forma reflexa. Ok? E desta forma, você via aí os conceitos de tratamento sendo aplicado. No caso era uma aplicação dupla, né? Porque o paciente também, de certa forma, não só indicava, mas como se auto-aplicava a massagem. Até porque o ponto do braço pode denotar algum conhecimento pré-shiatsu, pré-acupuntura, que os egípcios e os africanos já detinham.
mas eu não vou entrar muito nesse assunto porque já é um pouco polêmico, mas existe sim a possibilidade de um sistema parecido e paralelo ter sido desenvolvido na África e ter se perdido com o tempo, com guerras, invasões, entre outras coisas que aconteceram na história da África. Outro ponto também que denota que há um tratamento de energia é o zigue-zague, a linha zigue-zague, que representa o fluxo de energia do universo, faz também referência ao rio Nilo, que também era um fluxo de energia e de vida para o Egito. E os triângulos, que também é um símbolo que representa energia. A partir daí a gente tem a possível evidência que tenha tido um método de terapia na China, porém não existem evidências. É citado no livro de Nei Jing, que é o Imperador Amarelo, que no caso o Imperador Amarelo citado não era o Huang Ti ou Huang Ji, e que foi que o livro dele seria uma carta que ele escreveu para os seus ministros, e há pessoas que dizem que há uma referência nesse livro, há uma gravura, mas não existe gravura nem referência e ele é disponível na internet para ler. De resto, o único trabalho que eu encontrei sendo citado por um artigo na internet é um livro que eu pesquisei, é muito difícil de achar informação sobre esse livro de um professor chamado Huang Chan Wen e uma professora chamada Maria Kuwabara. E ambos fazem referência à reflexoterapia na China há cerca de 2.000 anos ou menos, entre 2.000 e 1.500 anos, que coloca a China como a segunda mais antiga a utilizar a reflexoterapia como um sistema de cura, porém, como um sistema de cura de baixo custo destinado à população rural, à população agrícola, que não tinha tantos recursos para ter acesso a terapias nobres, como a acupuntura, a mocha-bustão, a acupuntura, a mocha-bustão, a auriculoterapia, entre outras terapias. Bom, saindo dessa parte da China, que é antiga, a gente tem a parte do budismo, que é antigo. Buda andou por toda a Ásia mais de 3.000 anos atrás. Existem as pegadas dele. Não se sabe se foi uma ou se foi mais pessoas. Isso vai depender muito da vertente do budismo ao qual uma pessoa pertence. Mas sabe que os monges budistas têm evidências a partir de 508 a.C. Estou sendo desenvolvida por monges na Índia, não na China. Porém, isso pode denotar uma forma de terapia mais antiga do que a datação dessa evidência. De qualquer forma, não é algo exato, é algo que ainda precisa ser confirmado, mas existe essa possibilidade. A partir daí, temos referência no hindu, há cerca de 1.500 anos, até pela parte religiosa do hindu, ter uma deusa massageando o deus supremo do hinduísmo, mesmo que porventura a deusa da riqueza e da boa sorte, mas isso já é um conceito religioso. Mas provavelmente com base nesse conceito também deve ter surgido alguma forma de terapia. Existem algumas coisas que apontam para isso, mas não existem evidências concretas, até porque na região onde se desenvolveu o hinduísmo se desenvolveu a teoria dos Vedas e se desenvolveu a medicina ayurvédica, que já tinha outras formas de tratamento. Então, talvez a reflexoterapia podal não fosse uma delas. Mas, ideia de referência mais atual, a gente vai ter o Japão. O Japão, com um médico chamado Kada, surgiu por volta do século V, foi trazido pelos monges budistas, e a terapia podal japonesa ela foi desenvolvida por ele, foi aplicada por ele, mas posteriormente ela foi muito desenvolvida dentro dos meios familiares. Eu acredito que tem alguma correlação cultural, que nem a relação cultural dos egípcios. Deve ter tido, mesmo não sendo culturas próximas, deve ter tido alguma correlação no sentido de ideia de ser constrangedor tocar os pés de outra pessoa, então faria sentido ela ser desenvolvida no meio familiar, com o intuito de terapia aplicada pelos próprios familiares, conhecidos, pessoas com quem você tem alguma intimidade. O nome que eu encontrei como nome utilizado para essa forma de terapia podal é Sokushindo Ashura Ashitsubo, que seria algo como massagens
em pontos de tratamento na sola dos pés, o que também pode denotar a ideia de ser algo somente na sola, e a reflexoterapia hoje em dia não trabalha com pontos só na sola. Para ter uma ideia, os pontos sobem inclusive um pouco acima do tornozelo, pelo menos dentro do sistema que eu aprendi. Então, obviamente, teve mais estudo e mais evolução a partir dessa época. E de resto, a terapia mais desenvolvida que a gente tem, tirando do China, Egito, Japão e as outras, que é mais que sobreviveu até hoje, a reflexoterapia podal japonesa. Ela foi introduzida na Tailândia no século III por um médico chamado Shivaka Kumarbhatia, que foi apelidado de Shivaka Komapadi. Eu espero que tenha falado os nomes certos. Vou deixar todos os nomes aqui na descrição. E ele desenvolveu junto com a Thai Yoga. Então, no caso, a reflexoterapia podal tailandesa e a Thai Yoga são parte de um sistema terapêutico tailandês. Um é complementar ao outro. Aí, Thai Yoga, que é a antiga massagem tailandesa, hoje chamada de Thai Yoga Massage, ela tem essa origem no século III a.C., ela é antiga, e ela tem um misto de alongamentos, por isso que ela é chamada de Thai Yoga. E a reflexoterapia podal japonesa, ela foi uma das primeiras a trazerem o uso do bastão de reflexoterapia e de pedras. Só que esses cristais, provavelmente, eles eram utilizados não só com o fim de apertar e auxiliar nas manobras para evitar o desgaste do dedo do terapeuta e dos tendões correlacionados, evitando uma tendinite na região do dedão, mas como também eram utilizados talvez até com fins holísticos, cristais para equilibrar a energia e outros estudos a mais. Há uma possibilidade desse terapeuta ele ter aprendido isso com monges budistas, mas não se tem a certeza. Existe a possibilidade de raiz, porque existem algumas evidências do budismo mais antigas, mas não existe a certeza absoluta até onde eu pesquisei. E, como vocês puderam ver, essa é basicamente a história da terapia no mundo antigo que eu pude apurar. Logicamente, existem algumas referências a algumas outras culturas, mas não existe certeza. Algumas vezes se trata apenas de relatos verbais passados de geração para geração que podem ser induzidos ao erro. Porque se o que é escrito já muitas vezes induz ao erro, são registros não fidedignos com a realidade daquela época, ou algo do gênero, então relatos verbais é ainda mais possível de estarem errados. Ainda assim, eu vou trazer mais conteúdo à medida que eu for pesquisando. Eu pretendo nos próximos vídeos a falar sobre a terapia da reflexoterapia numa época mais moderna, explicando a partir do momento do ressurgimento, o interesse científico e a mescla dela e o uso dela por médicos ao longo da história. O Dr. Zhivago, esse último que eu citei, não é o Dr. Zhivago do filme, não é o Dr. Zhivago do livro, que era um médico e poeta, mas é uma boa história. Quem aí pegou a referência, dá uma pesquisada e dá uma lida no livro e assiste o filme, que vale muito a pena. É um livro, né? São livros e sites aqui de referência, eu vou deixar aqui embaixo. Mas a reflexoterapia ela é muito antiga, gente. Ela existia todo um conceito de pudor de algumas civilizações, isso é normal, é outra cultura. Até hoje tem pessoas que não gostam que toque os seus pés, ou pessoas que têm vergonha de mexer nos pés de outras pessoas. Um reflexoterapeuta podal, logicamente, que não tem esse pudor de mexer no pé de outra pessoa. Mas ela é muito antiga. Ela tem sua comprovação ao longo do tempo e sempre foi utilizada como forma de terapia. O que eu acho bem legal é essa parte da terapia chinesa, que ela era utilizada principalmente por pessoas da região rural, por camponeses, por pessoas do baixo escalão social. E isso é muito interessante. Mas ela não foi utilizada de forma mais abrangente e ela não é tão antiga assim na China. Ela surgiu no Egito, provavelmente por influências de pessoas negras, por uma população egípcia da região do Gizé, que é onde está localizado o sítio de Saqqara, que é a necrópole onde foi encontrada essa tumba desse médico, e é o registro mais antigo.
Existem algumas pessoas que falam que nessa gravura tem traços orientais, mas a própria população egípcia reconhece essa gravura como os terapeutas sendo de origem negra africana. Então, sim, ela foi. Então, o primeiro sistema de reflexoterapia sistematizado, organizado e utilizado para fins terapêuticos foi provavelmente de origem africana e cunhados por pessoas negras. A partir daí houve intercâmbio entre diversas culturas, incluindo entre culturas egípcias e orientais, e ela se espalhou. Mas não dá para afirmar certamente. A lenda do Buda, o Buda ele é uma lenda que tem algumas evidências que apontam para sua existência real, da mesma forma que Jesus Cristo. Então, por um método científico, não dá para ser considerado. E mesmo se Buda tivesse se existido, não se sabe se a reflexoterapia praticada pelos monges foi desenvolvida pelo Buda ou não. E também não se sabe se ele desenvolveu essa terapia, não daria para saber exatamente aonde. Então poderia ser China, Coreia, Japão, Índia ou alguma região que ele tenha andado. E é isso, gente. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. E agradeço a presença de vocês. E aqui no canal, quem gostou, dá um like, se inscreve. Vai ter mais vídeos sobre reflexoterapia. Vou estar falando sobre outras terapias também. E é isso. Um abraço de coração e até a próxima.